E você fala muito sobre as reuniões interplanetárias, né? A gente queria saber como que funcionam essas reuniões. Eu faço parte de são muitos, um dos comandos de cura do planeta Terra, tanto no nível físico, com os atendimentos, quanto no nível espiritual, no hospital que a gente trabalha. Então, a gente trabalha realmente num grande hospital. E, ao mesmo tempo, faço parte de algumas... Quando a situação está muito séria, de dor, doença, por exemplo, desastres de guerra, que a gente foi informado o que aconteceu, o que ia acontecer. Pode falar? Pode, claro. Com Israel e depois com o Líbano também, porque eu venho de uma linhagem não só espiritual, mas muitas e muitas e muitas e muitas encarnações no Oriente. Então eu tenho uma ligação com o Oriente muito grande. Muito forte. Todo mundo acha que eu sou árabe, mas não tenho nem descendência árabe, mas é de tão forte que é. Então as reuniões, elas acontecem em questões muito sérias e pontuais de viradas de chave que vão afetar milhões ou bilhões de pessoas. Então a gente, eu no caso, já fez parte de algumas reuniões. E aí as reuniões interplanetárias normalmente são espécies mesmo diferentes de humanos. Tipo arcturianos, é isso? Outros tipos. Também. Felinos. Também, isso. Vários tipos de coisas que eu nem sei te falar o nome. Nem sabe a nomenclatura. Nem sei a nomenclatura. E a primeira vez que eu participei, eu fiquei muito assustada. Porque as pessoas acham, né? Venham seres, vamos ser abduzidos. Meu amor, você tem medo de ir na cozinha pegar um copo d'água à noite. Você não tem ideia das coisas verdade, que são. Né? Exatamente. Se aparecer um espírito do lado da tua cama, você vai ficar um mês sem dormir. Nossa. Então, Imagina participar de uma reunião Imagina você ver intergaláctica. um ser, um alien. Totalmente Alien versus diferente, predador. né? Alien versus predador. Imagina você ver um alien Sim. na sua frente e falarem, os mentores falarem, calma. Calma, fica É só tranquila. uma outra forma. É outra forma. Você não conhece, mas não é ruim. Em que idioma que eles... Aí tudo é telepatia, né? Você vai conversando de forma telepática. E seus mentores estavam juntos? Você entendia Alguns. o que estava sendo conversado? Alguns. É que vai sendo direcionado. Então, por exemplo, quem faz parte de um comando, né? Vou falar aquilo que eu vivenciei, então não posso falar pelas outras pessoas. Então você faz parte de um grande grupo, responsável por um grande grupo de espíritos, que cada grupo, pessoas dentro desse grupo, elas vão estar direcionadas a questões de proteção no Oriente, questões de cura no hospital, questão de resgate no umbral e tudo mais. Então entra ali e fala, olha, no Oriente vai acontecer uma coisa assim, assim, assim. No outro vai acontecer uma coisa assim, assim. Mariana, daqui tanto tempo, algo vai acontecer isso. Porque é o mentor que ele vai passando a informação. Não tem como eu conversar com ser ABC 9856 na língua dele. Então, é o mentor que passa a informação. Entendi. Sabe? Por isso, gente, conheça os seus mentores pessoais. Sim. Quando você fala de conhecer o mentor, eu até escrevi aqui. Qual a diferença de conhecer o seu mentor e o seu eu superior? O eu superior é a gente. É a gente. Mas essa ligação. Nessa conversa de buscar, você consegue discriminar o que é qual? Quando você está num desenvolvimento, você consegue diferenciar. Porque o mentor é uma coisa muito... Você sente uma presença e vai estar muito direcionada. Vai fazer isso e busca isso e faz não sei o quê. No seu eu superior, você vai ter aquela sensação dentro do teu coração. Dentro de você que você vai falar. Encontrei a resposta. É uma sensação. É uma certeza, muitas vezes, mas é como se você estivesse mergulhando dentro de você. Não é alguém que está ao lado te direcionando. E ambas com a meditação. Não conheço outra forma de você entrar em conexão com o seu superior se não for a meditação. Nem com ayahuasca, esses processos? Acho que a ayahuasca, nunca tomei, né? Mas pelo que eu vejo, tanto de amigos quanto de pacientes, a ayahuasca é o que você faz depois da informação. Na ayahuasca você vai atingir a força, só que você vai estar tendo miração, você não vai atingir seu eu superior de forma clara, 100% clara, para que você obtenha respostas contínuas sem a ayahuasca. Eu acho que ela é uma grande ferramenta. Eu acho que, sendo utilizada de uma maneira muito sábia, ela pode auxiliar e acelerar um processo muito bom, mas não usá-la como amuleta. Entendi. Que é o que acontece muito, né? A grande maioria das pessoas. Então, eu preciso da ayahuasca para eu me conectar com a espiritualidade. Eu preciso da ayahuasca para eu acessar informações. Não. Tem uma paciente que já consagrou muito. E aí, no processo da terapia, ela teve uma sensação
E de conhecer o mentor, de tudo isso. Ela falou, Mariana, eu só tive essa sensação com a ayahuasca. Eu falei, sim, a ayahuasca ela é uma grande porta. Mas você consegue sentir, encontrar as mesmas sensações fora dela. Porque senão a gente ia precisar... Consagrar toda você hora. ia precisar sempre de algo externo. Então, o eu superior é quando você encontra ferramentas que vão fazer você voltar para dentro e falar, cara, isso aqui é muito sagrado dentro de mim. E te traz uma leveza. Esse eu superior é uma coisa, é um sentimento, né? É você mesmo, né? Uma consciência. É uma consciência. Mas você não tá constante... Quem consegue acessar não acessa 100% do tempo, né? Não. É momentos que você acessa, depois você volta. Se fosse aquilo que eu falei da espécie humana, né? A nossa espécie como todo, o dia que a gente conseguir acessar ela 100%, aí sim a gente vai estar num outro patamar. Transição nova era. Transição a gente já tá. Nova era, mais do que quinta dimensão. Esse aí é onde a gente vai estar acessado 100% do tempo. E a gente vai estar no nível mais bonito que o ser humano pode chegar. Que daí vai ser coletivo isso, certo? Exato. Exatamente. Não tem como a gente falar desse processo com porcentagem. Então, 230 milhões de pessoas acessando isso, que também não acessam. Não é nem 3, 2% da humanidade. Então, quando a gente chegar mais da metade, em um processo realmente amplo, sem julgamento, porque eu saí da Matrix e eu que saí da Matrix, o meu amiguinho que tá na Matrix, ele tá... Não, meu amigo, você saiu, você tem como obrigação não julgar quem não saiu, estender a mão, ajudar, sem julgamento e fazer o seu trabalho. Aí você entra em uma alienação absurda. Mas tem que tentar ajudar? Não, acho que só quando te pede ajuda. Tá. Acho que só quando te pede ajuda. Alguém falou isso com a gente também, né? Porque tentar ajudar, daí você tá impondo algo. Só se chegar e falar assim, preciso da tua ajuda. Mas igual o mentor faz conosco. Exato. Nossa. Por isso que ele não ajuda. Porque as pessoas elas vão sendo impactadas com a nossa mudança. Seus amigos não foram impactados com a mudança de vocês? Bem de leve, né? Eles estão muito no meio da Matrix. A galera tá muito na Matrix. Mas eles vão, mas algumas coisas vão sendo... aos poucos. A gente fica feliz de ver pessoas jovens igual você, igual a gente. Tem muitos. Tem bastante, né? Mas nossos amigos ainda estão muito muito Mas além, porque se torna aquela coisa que eu preciso doutrinar. Então eu preciso trazer essa informação. Não, a pessoa ela vai passar um processo, ela vai ter um sonho, aí ela vai chegar em você e perguntar, já foi tanta gente no seu podcast, o que significa isso? Você vai falar. O outro amigo vai estar, sei lá, é alguma coisa muito difícil, vai chegar em você e vai falar, cara, você participa de um podcast, o que você tem de ferramenta? É no pequenininho. Sim. Você não precisa querer chegar e mudar todo mundo de uma vez. As pessoas vão vir até vocês pedindo informações, ajuda, auxílio para coisas. É igual o mentor mesmo, né, Rosa? Exato. Tipo, o mentor, ele não te estende a mão. Você que vai. Você que vai. Igual ela falou no começo. Você tem que pedir. Tem que pedir. Se não pede, ele não pode interferir. Não interfere. Tem que pedir. Mais ou menos a mesma situação. Então a gente acaba sendo o mentor dos demais, né? Se um dia eles quiserem ajuda. Sim. E sem achar que são seres superiores porque sabem de coisas que os outros não sabem. Porque também existe muito gente que não está na programação reencarnatória se desenvolver espiritualmente. Como que é? Repete a frase. Existem bilhões de pessoas que estão encarnadas que não está na programação delas se desenvolver espiritualmente. As pessoas vieram para viver a matéria. Tá na programação. Experimentar a matéria. Trabalhar. Viver a matéria, viver os prazeres da matéria, viver tudo isso. Porque o propósito dela não é se desenvolver espiritualmente, é se desenvolver dentro da família, é se desenvolver no trabalho, é se desenvolver nas relações de amizade. Não é todo mundo que tem que espiritualmente. Eu faço uma analogia que é assim, a espiritualidade é como se fosse um esporte. Eu brinco muito com meu namorado disso. O esporte é bom para todo mundo. Seja você fazer uma musculação, seja você fazer yoga, seja você fazer aquilo que for. Espiritualidade ela é bom para todo mundo. Tem gente que é inerente ao esporte, que não sabe viver sem o esporte. Tem espiritualidade que é inerente às pessoas. As pessoas não sabem viver sem espiritualidade. São coisas completamente diferentes. E tem gente que nem quer estar no esporte e nem quer estar na espiritualidade. Por quê? Porque não é para estar, porque não quer estar. Então, eu acho que quando a gente olha para as pessoas com esse olhar, putz, isso aqui não é. Eu tenho vários amigos que não vão em nada se desenvolver espiritualmente. Sim. E eu tenho outros que já entraram e estão cada vez mais. E tem outros que estacionaram.
Então, você vai entendendo que cada um vai estar no momento. E tem o que quer voltar para a ignorância? Não tem como. Igual no... Não tem como. Sabe no Matrix, o não Cypher tem que quer voltar para Não tem Matrix? como. Não tem como, gente. Não tem Começou, se você iniciou, não tem mais como você fechar a porteira. É o que eu falo. Você abriu a porteira, você pode ter dado 2 passos. Você vai ser cobrado diante desses 2 passos. Não dá para voltar, Não né? dá para voltar. Então, o conhecimento, a quem é muito dado, muito será cobrado. Eu gosto muito dessa frase também. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, precisa saber... Vou entrar? Vou entrar. Não vou conseguir fechar essa porta. Muito bom. Eu queria falar de novo do processo lá de aprisionamento de encarnados no umbral. Aquela coisa me pegou. E a gente pode até falar das outras imagens que, Que tem ali, que a gente ainda não falou. Eu acho que eu não mandei aí. Isso vocês conseguem até ver em livros e tudo mais. Existe em algumas zonas umbralinas, várias, um processo que a gente chama de calabouço. O que são esses calabouços? Certo. É igual filme de terror. Sabe Senhor dos Anéis? Os orcs, que tem aquelas partes daqueles calabouços que eles vão saindo. É exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Seres daquela forma, com calabouços infinitos. Um em cima do outro. De vários tipos. Então, existem ali seres aprisionados. Espíritos que estão ali aprisionados. Então, desencarnou, foi pego, já foi levado para lá. Seja porque cultuava aquele ser. Porque antigamente era muito comum a gente cultuar deuses, seres demoníacos. Tudo isso era muito comum na antiguidade. Hoje em dia, tem muita gente que faz também, né? Mas antes era muito, muito mais comum. Pegou e tudo. Aí tem o seu José. O seu José tá lá vivendo a vida dele, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que o seu José, ele já não tem uma energia muito boa. Ele já faz umas coisas meio erradas. Ou ele tem grandes inimigos kármicos, porque ele já foi uma pessoa bem ruim em outras vidas. Mas nessa vida ele tá bom. Aconteceu alguma situação, algum processo. Vou dar um exemplo. Tive um paciente que ele sofreu 2 vezes. Uma pessoa... Ela foi fazer um trabalho de magia. A gente chama magia negra de magia maligna aqui. Ela foi em 2 pessoas para fazer trabalho para ele. Então, ele não tinha só uma pessoa fazendo trabalho. Ela foi até 2 pessoas diferentes para fazer o trabalho. Existe o trabalho, essa é uma grande diferença. Existe o trabalho que ele é feito na matéria e no espiritual. Então, você vai até alguma pessoa para realizar aquele trabalho. E tem um trabalho que é feito só no plano espiritual pelos obsessores. O na matéria com o espiritual, aí é uma junção de uma energia muito destrutiva que acaba com a pessoa muito rápido. Tipo, o cara, ao invés de... Muito rápido mesmo. 1 mês a pessoa já não consegue levantar da cama. Entendi. Entra nos processos muito sérios mesmo. De doença. De doença, de perder dinheiro. O homem começa a perceber que tem alguma coisa errada espiritualmente quando ele perde dinheiro. O homem? O homem e a mulher ou o homem? O homem. Sexo sim. masculino. A mulher, quando ela começa a perceber que as emoções dela... Os pensamentos mais estão aflorados de uma forma muito mais negativa. E é onde ela está muito mais para baixo. Mas no homem, pega primeiro no dinheiro. Caramba. Dinheiro. Todos os pacientes que chegaram até a gente falando, olha, minha vida estava assim, assim, assim. Comecei a perder dinheiro aqui. Depois de tempo, e falou, tem coisa. E aí, voltando para essa coisa do calabouço. Em uma dessas vezes que a gente foi fazer, essa ex, ela pediu para fazer um cara, que inclusive esse cara tem uma conta bem grande no Instagram, por incrível que pareça. É muito comum as pessoas... também fiquei bem abismada. E ele estava preso no calabouço, dentro de um calabouço. Então, o que eles fazem? Eles pegam a energia. Então, por exemplo, foi dormir e tal. Ele pega um quantum do seu ectoplasma, ele coloca ele, e como a gente consegue lá, né, no caso... Tudo mental. Você cria a forma. Não acha que o umbral é só coisa feia, não, tá? Existem lugares lindos. Castelos maravilhosos, limpos. Uma coisa... Você cria a realidade que você quer. No umbral. Em qualquer lugar. Mesmo aqui a gente cria. Em Cocriação. No plano superior, também. Se um obsessor quisesse passar de Chico Xavier, ele vai se passar de Chico Xavier. Se ele tiver um bom domínio de roupagem, ele vai se passar. Caramba. É complicado. É bem complicado. Perigoso, hein? Totalmente. E aí, esses calabouços são processos de resgate bem pontuais que a gente faz. Porque a gente desce, né, Pombral? A gente desce. Como que é? Mesmo.
Como foi desde os 16 anos sendo preparada para isso. Porque você teve um ataque, né? Aos 16 anos, né? Com 16 anos foi bem... Conta pra gente a sua história. Como que esse ataque Mudou. colaborou pra você ser a pessoa que você é hoje? No começo ele não colaborou muito porque eu tinha 16 anos, então eu fiquei extremamente... Eu demorei 7 anos para dormir com a luz apagada. Ô, louco. 7 anos. 7 anos, mano. Eu tava num parquinho com um amigo, e aí eu olhei pro lado. Era 1h da manhã. E eu vi as crianças brincando no parquinho. E eu olhei pro cara e falei, nossa, quem é que é a mãe que deixa as crianças brincando? Ele olhou pra mim e falou, Mariana, não tem ninguém. Eu falei, nossa. Falei, o cara vai falar que eu sou doida, né? Vai falar que eu sou doida. Na hora que eu virei e olhei, eu vi uma menina vindo correndo, tipo... E aí ela catou e pulou em cima de... Sabe quando você leva pra fazer... Cavalinho. Cavalinho? Isso. Ela pulou. Na hora que ela pulou, as pernas dela começaram a queimar muito meu pescoço. Muito. Eu comecei a, tipo, realmente me dar tapa, assim. Eu falei, ela tá em cima de mim, ela tá em cima de mim, ela tá em cima... E o cara falou, não tem ninguém em cima de você. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu falei, me leva pra minha casa. Me leva pra minha casa. Levou pra minha casa. E minha mãe sempre, né? Foi muito... Eu aprendo muito com ela. E ela teve que aprender algumas coisas. Relembrar algumas coisas comigo. Resumindo, eu fiquei num processo de obsessão 2 ou 3 semanas, muito sério, aonde eu deitava, ela tinha 16 anos, ela deitava em cima de mim, e eu via, exatamente igual vocês estão me enxergando aqui agora. Eu via ela toda suja, toda machucada, muito, muito debilitada mesmo. E eu tinha 16 anos na época também. A criança. 2 adolescentes. E ela gritava, Mariana, eu não vou deixar você dormir. E ela tinha uma risada, tipo, história de filme de terror. Nossa, Warner, meio se você maléfico, quiser, assim. pode me chamar que a gente faz um negócio. História de filme de terror mesmo. Ela berrava, gritava, eu não vou deixar você dormir, você não vai dormir. Eu lembro que eu ia pra escola, e aí que eu vivenciei. Então, quando as pessoas chegam pra falar as coisas, esse é eu vivenciei sei lá quantos tipos de ataque de obsessão. Ela tinha colocado um negócio na minha boca que minha mãe olhava pra mim no carro, eu não conseguia abrir a boca e falar. Não é que, Mariana, você não consegue. Não, eu não conseguia. Eu ficava assim. Caramba, que Não loucura. conseguia falar. Não daí. conseguia falar, não conseguia verbalizar nada. E aí minha mãe tava descendo a escada de casa, ela me viu deitada e ela viu ela deitada em cima de mim. Totalmente. Então eu já não comia, eu tava sem comer nada. Fiquei muito raquítica, os olhos com muita olheira. Eu não fui pra escola. Eu tinha medo de... Realmente aconteceu. Não, então. aconteceu mesmo. Sabe quando você lava o rosto e você levanta? Cena de filme de terror e tem alguém atrás? Sim. Era assim. A bruxa de Blair. A bruxa de Blair, atrás de mim. E aí foi nessa época que fui pro terreiro, e o terreiro falou, né, o que aconteceu e tudo mais. E aí tirou ela. E aí foi nessa época também que eu pedi pro terreiro fechar minha mediunidade. Você pediu? Pedi pra fechar. Porque ele pode fazer isso. A gente faz isso com as crianças até... Dependendo do nível e o quanto aquilo tá trazendo perturbação real para aquela criança tão nova. Então, Caramba. a gente fala para as mães, fala assim, isso aqui é um tempo. Não tem como fechar, porque a gente fala com o mentor fala, ela vem aqui porque do jeito que tá, não tá saudável. De uma dessas crianças super luz que eu falei. E com certeza já deve estar aberto, porque faz uns 3, 4 anos isso. E aí, quando eles fecharam, eles falaram, Mariana... Primeiro que eles falaram que eu ia ter que trabalhar com espiritualidade. E todo centro religioso fala isso, né? Seja dentro de uma casa espírita, ou você vai ter que... Não, médios não precisam trabalhar no centro religioso. Não vai ter terreiros e centros espíritas para a quantidade de médios no Brasil. Tem pessoas que precisam, fazem parte, mas não são todos igual eles falam. E aí eles falaram, uma hora vai abrir. E quando abrir, vai abrir... Prepare-se. Vai abrir mesmo. Então, eu fui sendo preparada. E aí abriu de novo. Aí abriu com uns 19. Entendi. Só 3 anos. Ficou um ano. Um ano por aí. 2 anos só. E aí abriu de abrir mesmo. Então, quando eu falo, você vai ver... no começo, né? Só via coisa ruim. Coisa ruim. E aí, quando reabriu, você conseguiu ter uma melhor... Não. Você teve então, que eu ia aprender? pra festa, eu não sabia quem era vivo e quem era morto. Nossa. Não sabia. E aí começou num processo onde a gente começou a ter as aulas, onde eu tava
Muito, eu falo para as pessoas, né, que me seguem. Não é que eu entrei na espiritualidade de, ai, que lindo, que coisa. Gratiluz. Não, zero isso. Eu chorava. Falava, cara, isso aqui é uma coisa que eu não quero pra minha vida. De responsabilidade. Não é que eu não queria o contato. Eu não queria a responsabilidade que eu sabia que eu ia ter que mudar muito. O peso. E eu não queria mudar. Eu não queria que minha liberdade... Perder a liberdade que eu tinha. De uma pessoa normal, entre aspas. E até eu entender e aceitar que eu tenho coisas que eu não posso fazer, que eu tive que me abdicar e tenho de situações que não tem como eu fazer. Não tem. Então foi um processo muito difícil, muito longo também. Muito, muito longo. E se você pudesse bater um papo com essa mesma Mariana lá dos 15 anos hoje, depois você viu que a espiritualidade é uma porta muito especial na sua vida. Mas o que você falaria para ela? Falaria para ela ficar tranquila que ela tá sendo muito bem orientada. Que ela tá sendo e que ela vai mudar muito, mas que essa mudança vai levar ela para lugares muito especiais, da qual ela nem... Como tá aqui, hoje em dia. Lugares muito especiais e que é exatamente por ela ser do jeito dela que ela vai conseguir chegar nesses lugares. Que ela não vai precisar querer se enquadrar... É porque normalmente as pessoas que trabalham com espiritualidade são assim, né? Fala manso, são quietas. Faz aquele estereotipo, são aquelas pessoas quietas, desse jeito. Então, nunca fui. Nunca fui. Então, eu falaria pra ela, olha, fica tranquilo, você vai passar por muita coisa que você vai ter pavor. Eu tinha pavor. Quando as pessoas falam, eu tenho medo de ver espírito. Eu vivi isso durante anos da minha vida. Hoje tenho? Não. Mas por quê? Porque eu vivi muito. Em muitos tipos de espíritos. Nem quando você seres. tá lá no umbral, você não tem medo? Eu tive o último ataque que acabou com o meu medo. Como que foi? Então, depende do tipo de ser, né? Tô falando ser aqui, né? Sim. Aqui. Os que você já... Chegou lá em cima, com outra forma, com outras coisas, aí o medo muda, aí o medo é diferente. Mas eu tive um último que foi em 2001. Não lembro. Que depois desse, já sofri outros ataques. Eu nunca mais senti o medo que eu sentia. Por quê? Como foi esse? Porque esse eu literalmente não conseguia dormir. Eu ficava acordada até 6 horas da manhã, meu olho lacrimejava de tanto sono, porque eu sabia que na hora que eu dormia, porque uma parte minha estava presa nesses calabouços. Eu vivi os calabouços. E aí tem uma parte... Só que você tinha consciência que você quando tava? Eu dormia, sim, quando eu tava dormindo, você ia sim. e via. Que... Sabia que eu tava lá, que tinha um ser me aprisionando e tudo. E eu tenho um melhor amigo que na época ele passa numa senhora, que é uma preta velha muito sábia, e ele perguntou de mim, ele mostrou a minha foto. Na hora, ela incorporou esse ser. E esse ser berrava. Isso nunca aconteceu. Ele passa nela, a família dele passou a vida inteira. Nunca aconteceu. Caramba. O ser berrava e falava, ela é minha. Ninguém vai tirar ela daqui. Então eu já passei processos realmente muito tensos. E aí eles querem você... Partes, coisas... Pra eles se alimentarem do da sua energia. Do conhecimento, de tudo isso. Mas isso não nessa forma mariana, de hoje. De uma outra forma, de um outro contexto. E aí vieram esses seres, os guerreiros de Miguel. Então, quanto maior a nossa luz, mais a gente atrai. Eles têm mais, como fala, como se fosse um banquete mais bonito. Eu acho que quanto maior a luz, maior a sombra também. Porque não acho que isso aqui é luz só, também é muita sombra. Mas quanto mais você trabalha com esse tipo... Com essa... vertente da espiritualidade, com certeza mais inimigos você tem. Se ao longo da semana a gente atende uma média de pessoas... Nunca é um obsessor. É sempre no mínimo 2, 3. Então a gente já tem muitos inimigos. Por isso que a proteção tem que ser muito grande. Por isso que a conexão com a espiritualidade tem que ser muito grande. Caramba. Por isso que não pode fazer coisas que pessoas normais fazem. Porque existe um risco real. Eu falo muito isso com a minha analista. Eu acho que a pessoa que trabalha com espiritualidade... Isso é pouco falado também. Às vezes eu nem escuto. Normalmente as pessoas falarem. A gente que trabalha com espiritualidade, a gente precisa ter um bom terapeuta da mente. Você precisa ter um bom... Eu sou do time sempre da psicanálise. Psicólogo... Eu sou da psicanálise. Você precisa ter uma boa pessoa para tratar a sua mente. Porque se você não tá com a mente boa, você tá passando por muitos problemas, você não vai ter discernimento. Pode ser a pessoa... que tem 70 anos de espiritualidade, nasceu na espiritualidade. Se você está vivenciando coisas na matéria, a gente tem as nossas questões, a gente tem os nossos limites. Sim. Né? Então, é o que eu falo também, investe num bom analista. Porque tratar a mente, você precisa estar com a mente boa para você conseguir estar com o espiritual
melhora. Então, quando acontece às vezes de repente você é invadido por um pensamento negativo, isso acontece às vezes comigo. Sim. Tô bem, de repente do nada vem um pensamento negativo, parece que ele cola na minha mente. E aí eu preciso de uns dias para meio que descolar ele. Pode ser um ataque? Pode ser. A gente fala que podem ser algumas coisas. O último é um ataque. Realmente você está passando num lugar, ou uma energia, uma vibração de você captou algo. Pode ser uma questão sua mesmo, então relacionada a trabalho, a complexo de inferioridade, uma insegurança, então alguma coisa muito específica do trabalho. Putz, será que vai dar certo? E aí vem aquela insegurança, aquela coisa que já é latente dentro de você. E pode ser uma coisa que outra pessoa tá falando em outro lugar, emanando para você. Então, a gente vai saber diferenciar. O terceiro é muito autodestrutivo. O terceiro é diferente. Quando é de alguém falando? Não, quando é um ataque mesmo. Quando é alguma energia, quando você passou... Vou dar alguns exemplos. Um exemplo bem, bem claro. A pessoa tá bem, você tá tudo bem, sua vida tá bem, mas você nunca teve uns pensamentos de tirar a vida, nem nada do tipo. E aí, às vezes, isso começa a se tornar uma coisa meio corriqueira. Isso começa a vir umas coisas... Entra uma parte mental, por isso que precisa sempre o tratamento convencional. Nós somos do time sempre o convencional e, em paralelo, o energético e espiritual. Um não anula o outro. Ambos trabalham em coisas diferentes, mas juntos eles vão trazer um resultado de cura realmente profundo para a pessoa. E aí, nesse terceiro, é você perceber, isso aqui é meu? Faz essa pergunta. Fecha o olho aonde você estiver quando isso acontecer. Se não consegue fechar o olho, vai no banheiro, senta, respira, sempre respira pelo nariz, solta pela boca, acalma. E aí você vai perguntar, isso é meu? É a primeira pergunta que vem. Porque sempre quando a gente vai fazer uma pergunta interna, a gente não tem que dar tempo da mente racionalizar. Então, é a primeira coisa que fala, é aquilo que já vem. Então, é da onde? E aí você vai perguntando. Putz, é relacionado a quem? Vai sempre perguntando. Não é. Então, se não é, manda de volta. E aí tem um decreto que eu gosto muito. Que toda energia que não é minha, eu uso sempre, toda vez que eu termino de atender, no banho eu faço isso. Que toda energia que não é minha, volte para os remetentes, sendo transmutadas e ressignificadas. E que toda a minha energia volte para mim, sendo transmutada e ressignificada. Nossa. Só que eu vou falando várias vezes. Várias e várias vezes. Como que toda mantra. energia, que toda energia que não é minha, volte, né? Passa o sabonete de limpeza. Que toda energia, até realmente, eu vou sentindo, tipo... Saindo. E aí que a minha energia volte, aí eu sinto ela chegando. Caramba. Que profundo, hein? Eu gosto Sensacional. bastante. Eu gosto bastante. Qual que é a palavra do episódio? Então, para quem chegou até aqui, né, nessa aula incrível que a gente teve com a Mariana, escrevam aí nos comentários Batalha Espiritual. Nossa! Muito bom! Essa foi boa, né? Essa gente... Muito bom. A gente sempre tem uma palavrinha final, né? Que acho que resume bem aqui tudo que a gente falou. Exatamente, a gente vai falar, Brunão. Então, coloque aí para você que está chegando, para você que está até agora ouvindo a nossa aula aqui com a Mari Moro, coloque aí Batalha Espiritual. E a gente sempre fala também, escrevam de onde vocês estão nos assistindo, e se vocês ainda não são inscritos no Olim Podcast, apertem aí, inscrevam-se no canal, tá bom? O Brunão lembrou muito bem, a gente falou da imagem do implante da tríplice de controle, né, que foi a imagem 3 ali, Brunão. Daí você coloca também a imagem 5, por gentileza, Brunão. Só explica pra gente a imagem 5. A gente estava falando da 3, coloca a 3 na tela. Tá. Não, Perdão, a 4. 4. A 4. A gente estava falando da 4, que é essa imagem que está na tela aí. São as tecnologias, né, mais avançadas aí que os espíritos do mal estão fazendo implantes para fazer um controle em nós. Mas daí tem a imagem 5, que você vai começar a falar, que era algo mais profundo do que um implante. O que seria esse? Essa imagem, dos casos que a gente viu, não são os mais comuns. Normalmente, o implante ele está sobre o corpo. Então, ele está sobre a medula, ele não finca. Não tá enraizado. Ele não tá enraizado. perispírito, assim?
Nesse próprio corpo energético, ele tá pairando. Ele tá um pouco ele acima, tá entendi. acima, mas ele tá pairando. Essa nova parte, ele finca. E além dele fincar, eles vão mandando essas próprias bactérias, que são exatamente para entrar na corrente sanguínea, para ir prejudicando de uma outra proporção o número de bactérias. As questões de bactérias com a gente como sociedade vai ser uma coisa. Vírus. Que aí chega no ponto o que eu tô falando ali é bactérias, vírus, tudo isso que se engloba, tá? Não só as bactérias no geral. E aí se engloba nessa parte que fica mais avermelhada, por quê? Porque dali vai saindo um processo do vírus e da bactéria, sabe? Então ele vai se espalhando de uma forma. Então, vou dar um exemplo. A paciente que chegou pra gente falando disso, já estava fazendo um monte de exame e tem uma das perguntas na anamnese quando foi seu último check-up? Porque pra gente é essencial saber. Porque muitas pessoas chegam achando que é problema espiritual. Quando é falta de vitamina, quando tá com cortisol lá em cima, quando não tem vitamina D. Então, façam os exames de vocês, porque muitas das coisas vão ser poupadas, porque não são só espirituais. Então, quando a pessoa chega nessa situação, é porque ela já fez os exames pra gente, né? Essa paciente que eu tô falando. E cravou dentro dela. Então, ela tava tendo o processo... Já ia pesquisar doença autoimune, já ia fazer tudo. E aí, ela tava sentindo uma dor absurda nas costas. Assim, algo... Nossa. Muito, muito, muito. Foi no físio, foi no quiro, foi ressonância. Fez todos os exames. A gente pergunta exatamente quais foram os exames que você fez. Mariana, até chegar aqui,